O que acontece depois que morre? Eu não sei se você já se fez essa pergunta, mas ela tem sido feita ao longo de muitas gerações e muitos povos diferentes. Eu mesmo já me fiz essa pergunta diversas vezes. E não que eu fosse obcecado pela morte, mas eu queria saber o que acontece depois que morre. E ali na minha juventude, adolescência, eu pensando sobre isso, eu cheguei, na época, à seguinte conclusão: bom, depois que morre, tudo se acaba. Simplesmente a pessoa deixa de existir. Mas aí, depois que eu cheguei a essa conclusão, eu vi o quanto isso era deprimente. Porque imagina, a pessoa vem, passa pela vida e de repente faz de conta que nada aconteceu, simplesmente sumiu, desapareceu, ali findou-se a vida dela e pronto, ela simplesmente deixava de existir. Isso era muito deprimente. Então eu cheguei à conclusão que aquilo ali não me parecia ser correto. Depois de um tempo, imaginei, depois de tanto escutar, claro, a gente é criado ouvindo muito falar de Deus, e aí eu pensei, eu acredito, talvez exista um céu, mas eu não queria acreditar em inferno. E ali eu ficava pensando sobre o céu, como ele existia, e ali eu pensava, bom, as pessoas vão para o céu, mas eu chegava também à seguinte conclusão, tá, e as pessoas ditas ruins? Se não vão para o céu, vão para o inferno. Mas eu pensar em inferno, eu ficava: não quero pensar em inferno, eu acho que isso aí é muito ruim, então não deve existir". Mas também eu cheguei à conclusão de que não faria sentido existir só um céu e não ter um inferno para punir aqueles que praticam maldades. Depois de um certo tempo, continuei pensando sobre isso, e aí eu pensei, bom, mas normalmente alguma coisa de errada as pessoas fazem na vida, então será que todos vão para o inferno? Então, nesse momento de tantas dúvidas e perguntas sem uma verdadeira explicação, eu cheguei ao pensamento de que vou me dar a oportunidade de ler a Bíblia. Quero ver se essa Bíblia tem respostas para as minhas dúvidas, para as minhas perguntas, e sempre que eu leio, isso eu já faço isso há muito tempo, eu sempre tento trazer um olhar crítico. Então eu me pergunto se aquilo que está escrito faz sentido, se não faz sentido, e eu tento sempre olhar a obra por inteiro. Então eu cheguei aqui na passagem de Jó, capítulo 14, versículo 14, que diz o seguinte: Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Quando Jó está aqui com esse pensamento, primeiro que ele está passando por um momento muito difícil. E Jó não tinha a Bíblia. Ele fazia parte da Bíblia que estava sendo escrita, mas ele não sabia que a Bíblia estava sendo escrita. Mas quando eu vi isso aqui, eu também pensei, bom, então não sou só eu que penso sobre isso, né? Sobre, depois da morte o homem poderia tornar a viver. E aí eu sei que fui me dando a oportunidade de ler a Bíblia por inteiro. Querido, nesse momento, você pode até estar dizendo assim: então você está querendo me converter, me convencer. Não, não. Eu não tenho pretensão nenhuma de convencer ou converter ninguém. Porque quem faz isso é o Espírito Santo. Mas o que eu quero dizer é o que aconteceu comigo. Quando eu passei a ler a Bíblia e foi por inteiro, não foi simplesmente um só versículo, um só capítulo ou um só livro. Inclusive, quero até aproveitar para te convidar a ler a Bíblia por inteiro, e caso você não leia, porque tem alguma dificuldade, você pode estar aqui conosco também, que todas as noites eu estou fazendo essa leitura. É um projeto para a gente finalizar o ano com a leitura por inteiro. O fato é que quando eu comecei a ler a Bíblia, para começar fez todo o sentido a criação de Deus. Ali tudo muito perfeito e a gente vê que faz todo o sentido. Depois, a gente observa que tem homens que passaram sem conhecer a morte aqui na terra. Então a gente vê que tem o exemplo de Enoque e Elias. Mas com isso, a pergunta ainda não estava respondida. Tá, mas o que que acontece depois que morre? Aí a gente observa que existiram primeiro muitos povos que zombavam de Deus e aí Deus mostrava o seu poder. Isso lá no Egito, por exemplo, aconteceu muito com as 10 pragas. Então ali as pessoas começaram a entender que existia um Deus e que ele tinha poder.
E ele também não retrocedia na palavra dele. Quando ele dizia que algo ia acontecer, de fato acontecia. Então a gente vai lendo até que chega o momento em que nós vemos claramente que com Jesus Cristo, a gente vê, por exemplo, no momento ali da transfiguração, onde tem Moisés e Elias. E ali me chama muito a atenção, porque os próprios discípulos que lá estavam reconheciam que ali era Moisés, que ali era Elias. Então, bom, Moisés, ele tinha morrido, né? Embora o corpo não tivesse sido encontrado. Elias foi arrebatado. Naquele momento, ambos estavam ali. Então, como eles não estavam mais na terra, já não estavam mais aqui e estavam naquele momento com Jesus, eu pensei, então, de fato existe sim um céu. E ali Jesus também, quando a gente vai lendo o Novo Testamento, ele fala da parábola do Lázaro, do rico. Então ali você entende que existe céu e existe inferno. Por quê? Porque Jesus Cristo, quando ele falava com uma clareza tão grande que era de fato como alguém que conheceu, alguém que sabia a existência de fato daquilo. Ele falava com muita convicção e as pessoas entendiam que aquilo ali fazia todo sentido. Para mim também. Então Jesus Cristo me mostra claramente que para ele falar do céu, ele já veio de lá, então ele sabia, da mesma forma como ele sabia que o Senhor, o Pai, tinha criado também o inferno. Então Jesus ele fala para nós dos céus, fala do inferno, mas naquele momento você ainda pode dizer assim, tá, mas ainda não estou totalmente convencido. Aí Jesus vai, passa pela morte, vence a morte, ressuscita, os discípulos o veem subindo aos céus. Aí mais uma vez a gente percebe que de fato o céu existe. E eu mais uma vez eu estou aqui querendo dizer para você, eu não quero lhe convencer, nem quero lhe converter. Eu sei o que aconteceu comigo e eu estou só te incentivando. A você que tem dúvidas, que se pergunta sobre o que acontece depois que morre, se isso está no seu coração, na sua mente, eu lhe convido a ler a Bíblia. E aí você lê sozinho, pega um tempo, vai lendo devagarzinho e leia por inteiro. Você vai observar que não existem contradições, você vai observar que tudo se encaixa, e quando você chegar lá em Apocalipse, você vai ter a esperança renovada no seu coração, porque é a promessa do reino eterno que está nos aguardando, é a promessa dos céus, onde não haverá choro, pranto, dor, tristeza, nada. E você vai observar que tudo se encaixa, tudo faz sentido, e foi assim que, para mim, todas as dúvidas foram dissipadas sobre o que acontece depois que morre, se existe céu, se existe inferno, como se chega ao céu. Então, não quero te convencer, mas eu te incentivo a ler a Bíblia, até para que você não permita que ninguém te engane. Então, nesse momento, se o que eu estou falando para você faz ou não sentido, você não precisa concordar comigo. Você pode discordar, é todo um direito seu, mas leia. Leia a Bíblia, ela é o que vai trazer as verdadeiras respostas ao seu coração. Por isso que eu não quero trazer aqui um único versículo, um único capítulo, não quero falar sobre um livro, eu quero é te convidar e te incentivar a ler a Bíblia. Agora, se você nesse momento ainda está um pouco angustiado, se você não quer ler a Bíblia nesse momento, repito, leia, mas você pode começar o teu dia de uma maneira diferente. Eu quero começar o meu dia de uma forma diferente. Às vezes eu acordo muito angustiado, muito atribulado. Então vem para cá. Vem para cá porque todas as manhãs, a partir das 5h18, eu trago uma mensagem para você. Tentando trazer aqui para o nosso dia a dia, trazendo a reflexão da palavra para o nosso dia a dia. Porque de nada adianta a gente ler a palavra simplesmente pensando naquilo que aconteceu naquela época sem trazer alguma lição para nós, para o dia de hoje. Então, eu quero, nesse momento, daqui a pouco nós vamos fazer a nossa oração. Mas nesse momento, você que chegou até esse momento do vídeo, parabéns. Parabéns, de verdade. Você é um dos poucos que consegue fazer isso, porque a maioria sai no início, embora fique com dúvidas, mas acabam saindo. Isso significa que você quer buscar respostas para a sua vida. E olha, isso é muito bom. Eu tentei isso muitas vezes na minha vida. Eu queria respostas e eu não queria ouvir da boca de ninguém. Eu queria simplesmente buscar algo que falasse comigo, que realmente trouxesse a verdade, e isso eu só encontrei através da palavra de Deus.
algo que eu faço até hoje e quero fazer até o meu último dia de vida, que é simplesmente estar sempre lendo e refletindo sobre a palavra de Deus. Ela vai falar com você, eu tenho certeza disso, e muitas dúvidas que você porventura tenha no coração serão dissipadas. A morte, o que acontece depois que morre? Leia, leia a palavra que você vai ter a resposta para o seu coração. Amém? Agora nós vamos para a nossa frase profética. E a frase profética de hoje vai ser a seguinte: Senhor, que eu consiga ler a Bíblia por inteiro. Senhor, que eu consiga ler a Bíblia por inteiro. Escreve essa frase, ainda que você já tenha lido a Bíblia por inteiro, escreve da mesma forma. E aqueles que ainda não leram, que possa escrever de uma forma profética, tomando posse. Que tem vontade de ler a Bíblia por inteiro e as respostas chegarão ao teu coração. Após tudo isso, se você quer estar aqui conosco todas as manhãs, se inscreve no canal, ativa o sininho, não esquece de deixar o seu like e se você acha que essa mensagem vai agregar na vida de alguém, compartilha com essa pessoa. Após isso, ora junto comigo. Senhor, esse devocional começou com uma pergunta, meu Pai, que muitos têm feito ao longo de diversas gerações, muitos povos diferentes, e o Senhor sabe que eu me questionei muito quanto a isso também, Pai. Nesse momento, Senhor Deus, eu quero te agradecer. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor trouxe a resposta ao meu coração. E isso é maravilhoso, Senhor. Eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor me deu de conhecer a tua palavra, de poder ler, de poder entender, de poder refletir. Mas eu sei, Senhor Deus, que existem muitas pessoas que ainda não têm o conhecimento da tua palavra, muitos que não leram a tua palavra por inteiro. E eu quero te pedir, Senhor Deus, que essas pessoas possam ter essa vontade e que tenham a disciplina para ler, para que as respostas, Senhor Deus, para as dúvidas delas, as perguntas delas, que essas respostas possam chegar ao coração delas, para que elas não tenham mais dúvidas. Porque o que é que acontece depois que a gente morre? O Senhor já nos deu essa resposta. A resposta está na tua palavra. E eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Peço que abençoe a vida de cada um que passou por aqui hoje e que elas possam sair daqui com muita vontade de ler a tua palavra. Essa é a nossa oração de hoje, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe grandemente e até amanhã, se Deus quiser.